Bom, e quais são os materiais que a gente vai usar para fazer essa touca? A gente vai precisar da tricoline em duas estampas diferentes, e aí o mínimo que a gente costuma encontrar para vender é meio metro de cada tecido, e isso vai ser suficiente, na verdade vai sobrar, vai dar para fazer pelo menos duas toucas com essa quantidade. Tesoura, alfinetes, um pedaço de elástico de 21 centímetros, mas eu aconselho que você corte ele um pouquinho maior, pelo menos uns 5 centímetros a mais, que vai facilitar para você trabalhar e é muito baratinho, não tem problema você prender esses centímetros. E todas as costuras a gente vai fazer numa máquina de costura doméstica tradicional. Como que vão ser os moldes que a gente vai usar? No primeiro tecido, que é o tecido principal, que é aquele que vai ficar na cobertura da cabeça, você vai cortar um quadrado de 40 por 40 centímetros. Depois, você vai fazer duas dobras nesse quadrado. Então, você vai dobrar ele ao meio e depois vai dobrar de novo ao meio, resultando num novo quadrado, né, com duas dobras nos cantos, que vai ter 20 por 20 centímetros. Depois que você tiver com esse tecido dobrado, você vai precisar cortar ele de forma a transformar aquele quadrado inicial num grande círculo. Então, na verdade, você precisa fazer um corte para transformar esse quadrado de 20 por 20 em um quarto de círculo. Então, você pode pegar dois ângulos opostos, né, desse quadrado e traçar uma curva entre eles, fazendo um formato arredondado para poder cortar e depois isso se tornar um círculo. Eu preferi fazer um molde para mim com esse semicírculo para poder colocar em cima e cortar. Mas se você tem prática, né, quiser riscar direto no tecido, não tem problema. Agora, no tecido 2, né, o tecido que vai formar a aba e o contorno da touca, a gente vai precisar cortar uma tira de 6 centímetros por 65 centímetros e um quadrado de 15 centímetros por 40 centímetros. Esse quadrado de 15 por 40 centímetros, a gente também vai dobrar ao meio e depois ao meio de novo. Então, eu vou dobrar ele duas vezes e aí o resultado é que eu vou ter um retângulo de 7,5 por 20 centímetros, ok? A gente vai precisar também fazer um corte nesse retângulo e eu também aconselho que você tenha um molde para colocar por cima e cortar. Como que vai ser esse molde? Vou te mostrar agora, mas depois a gente vai fazer na prática. Olha só, você começa desenhando, né, um retângulo de 18,5 centímetros por 7,5 centímetros de altura. Só que do outro lado, ao invés de 7,5 centímetros, ele vai ter só 2,5 centímetros. E aí é só unir essas pontinhas, né, entre o 2,5 e o 7,5, mas você não vai fazer uma reta, você vai fazer uma curva suave. Se você tiver com dificuldade de desenhar à mão, tenta usar aquela régua que chama curva francesa, que pode ser que isso te ajude. Depois que você tiver esse molde cortado, você coloca ele sobre o tecido, de forma que o 7,5 e o 18,5 coincidam com as dobras que você fez. E aí é só recortar, tá bom? Então, esses são os moldes que a gente vai precisar. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai mostrar no vídeo a gente cortando. Vamos lá? Mãos à obra, vamos costurar essa touquinha. Bom, então para fazer a touca, a gente vai ter nossos tecidos aqui já cortados, né? Então, eu vou pegar primeiro aquele retângulo menor, né? De 40 centímetros por 18, 20 centímetros mais ou menos. E aí eu vou dobrar ele ao meio duas vezes. Um no sentido maior e outro no sentido menor. Esse tecido é para fazer a aba da touca. Aí eu vou pegar aquele moldezinho que eu mostrei e vou colocar ele direitinho nas dobras, conforme a gente estava falando, e vou recortar ao redor dele. Pode fixar com alfinete se você quiser, ou pode desenhar no tecido para poder facilitar o corte, da forma que você achar melhor. Esse molde já é considerando as linhas de costura, não é preciso deixar margens. Então, como resultado, eu vou ter um tecido nesse formato. Agora, eu vou pegar o meu outro tecido, que vai ser a parte principal da touca, é um quadrado, né? E eu vou também dobrar ele duas vezes no meio,
de forma que ele vire um quadrado menor. Importante acertar bem as beiradinhas para não perder o tecido e ele ficar bem certinho na hora que a gente cortar. E vou usar o meu molde do semicírculo para poder cortar e transformar esse quadrado num círculo. Também posso fixar com um alfinete ou, se vocês acharem mais fácil, riscar direto no tecido. Se forem riscar, o ideal é sempre que o tecido esteja dobrado com o lado avesso para fora, de forma a evitar que esse tecido depois manche e isso apareça na costura. Bom, acabando aqui de cortar, aí a gente pode abrir o tecido e vocês vão ver que agora a gente tem um círculo. Se você tiver aí algum prato bem grande, bandeja redonda, você também pode usar para poder cortar. Ok? Então, todos os nossos tecidos estão aqui prontinhos para a gente começar. Vamos só fazer uma coisinha que depois vai facilitar. Vamos dobrar esse círculo 2 vezes no meio de novo. E aí vamos fazer um pequeno cortezinho de menos de meio centímetro, tá? Tem que ser pequenininho nas duas pontas dele. De forma que a gente vai estar marcando o círculo a cada 1/4 de volta. Agora eu vou pegar aquela tira de tecido maior e vou dobrar ela no meio no sentido do comprimento. E pode dobrar com o avesso para dentro mesmo. Não se preocupe em costurar e depois virar, tá bom? Pode deixar o direito para fora. E aí a gente vai passar 2 costuras. Uma bem na beiradinha, para poder fechar, né, essa fita. E outra no meio do tecido, tá bom? De fora a fora. As pontas vão ficar abertas, tá bom? Não costura as pontas ainda. Ó, agora aqui já tá costurado. Vou mostrar de pertinho, ó, a costura da beiradinha e a outra costura no meio. Não ficou exatamente no meio, mas não tem problema. Agora, por essa abertura, eu vou introduzir um elástico entre a dobra do tecido e essa costura do meio que eu fiz, tá bom? Como que a gente faz para poder passar o elástico? Peguei aqui o meu elástico, vou cortar a minha medida, né, de 21 centímetros, pode cortar 1 centímetro a mais, porque a gente sempre vai perder um pedacinho da hora que a gente costurar e arrematar, tá bom? Aí eu posso usar um passador, ou se você não tiver, um alfinete desses de fralda, de criança. Se bem que criança não usa mais fralda de tecido, né? Mas os alfinetes ainda existem. E aí você prende ele no elástico e começa a introduzir. Gente, muito importante, tá bom? É nessa parte da dobra, não é entre as duas costuras que você fez. E aí você vai empurrando o alfinete para o elástico ir descendo, tá? O tecido, ele é muito mais comprido do que o elástico. Então, ele vai ficar franzido, bastante franzido, na verdade. Então, na hora que o elástico estiver acabando de entrar no tecido lá na outra ponta, cuidado para você não puxar demais, senão você acaba perdendo o elástico. Quando ele chegar na pontinha, ó, igual tá aqui, coloca um alfinete comum de costura, prendendo ele no tecido para que ele não escorregue. Assim você consegue continuar passando até o final. Então, continua aqui com o alfinete até chegar lá. E aí vocês vão vendo que o tecido vai franzir bastante, porque ele é bem maior do que o elástico, e isso vai fazer com que a touca fique muito bonitinha. Vai puxando para ficar mais fácil. E aí, quando o alfinete sair, você desprende ele do elástico, né? E você vai prender esse elástico no tecido da mesma forma que você prendeu a outra ponta, colocando um alfinete de costura para ele não escapulir. Então, vamos colocar o alfinete aqui, ajeita para ficar o mínimo possível para fora e prende ele. Pronto. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai arrumar a peça e passar uma costurinha em cada uma das beiradinhas, ó.
Então, eu costurei ali prendendo o elástico dos dois lados e aí eu já tirei aquele alfinete. Agora, eu vou pegar aquela parte da aba da touca e, com o direito dela para dentro, eu vou fazer um sanduichinho nesse elástico que eu passei dentro do tecido, tá bom? Cuidado se o seu tecido da aba tiver lado de cima e lado de baixo. Preste bem atenção para não ficar de cabeça para baixo, tá bom? É importante nesse sanduichinho que você prenda as pontas e que a parte do tecido onde está o elástico fique para o meio do sanduíche. E a parte onde estão as duas costuras, aí essa pode ficar para a beirada. Então, o elástico tá pretinho para ficar fácil de vocês verem, ó, que ele tá no meio. E a sobra de tecido tá para a beirada, porque a sobra é que vai ficar o babadinho bonitinho. E o elástico a gente vai esconder com a nossa costura. A câmera tá saindo um pouco de foco, mas eu acho que vocês vão conseguir ver direitinho quando eu aproximar. Ó. E agora eu vou passar costura ali para poder prender. Mostrando de pertinho, ó, o sanduíche com o elástico lá no meio da dobra. E aí a gente vai costurar aí nos dois lados. Pronto, agora já tá costurado. Eu vou desvirar a minha peça, que a minha aba já tá praticamente pronta. Ó, dos dois lados. E agora eu vou fazer uma costura de segurança, fechando essa abertura que ficou. Então, eu passo uma costurinha bem na beiradinha ali e essa parte está finalizada por enquanto. Agora eu vou trabalhar com o meu círculo, tá bom? Eu vou fazer umas pences. Como que eu faço isso? Partindo de uma daquelas marquinhas que eu fiz, eu dou uns 3 dedos de espaço para um dos lados e faço uma dobra do tecido para fora e coloco um alfinete prendendo essa dobra. Eu vou fazer isso até eu chegar naquele outro cortezinho que eu fiz no tecido. Ou seja, eu vou fazer pences em 1/4 de volta do círculo. Quantas pences são? Depende do tamanho que você fizer e da distância que você fizer entre elas. Geralmente, quando eu faço, sempre dá 4 pences, tá bom? Mas não se preocupe se deu 3, se deu 5. O importante é que a gente tem que fazer o mesmo número de cada lado. E elas têm que ser do mesmo tamanho e chegarem até o outro cortezinho do tecido. Então, vai dobrando com cuidado para elas ficarem bem parecidas e prendendo cada uma delas com o alfinete. A gente vai fazer isso dos dois lados e depois vai passar uma costura para poder segurar essas pences no lugar, uma costura bem na beiradinha desse círculo. Ó, com a última, eu já vou chegar ali no meu corte, então eu acabei de dar 1/4 de volta com 4 pences do mesmo tamanho. Para o outro lado, eu também vou marcar 3 dedos de distância para poder começar e eu vou fazer as pences no sentido contrário. Então, se eu dobrei para fora, eu vou dobrar para o lado de lá. Ó, olha aqui o resultado final. Do meio, eu fiz 4 pences para um lado, dobrado para fora, e 4 pences para o outro. E agora eu vou passar uma costurinha na beiradinha nessa volta para poder ver, para poder fixar. Olha só, já passei e já tirei os alfinetes, então essas minhas dobraduras estão todas certinhas. Agora eu vou juntar o meio da peça com o meio da aba. Fiz um cortezinho no meio da aba também para facilitar. Vou colocar ali um alfinete. Aqui a gente está trabalhando tudo pelo lado direito do tecido mesmo. E vou juntar aquela parte que encontra a aba com o elástico na marcação de 1/4 de volta, onde acabam as minhas pences, tá bom? Se o tamanho não der exatamente, porque isso vai depender do tanto que você dobrou o tecido, não tem problema. Você joga essa emenda do elástico com a aba um pouco mais para trás, que vai ficar bom do mesmo jeito, tá bom? Então, o que tem que coincidir obrigatoriamente é o meio da aba com o meio do círculo entre as pences. E aí você pode costurar na beiradinha para poder fixar o tecido
costurando direito com direito mesmo, porque depois a gente vai dobrar e a costura não vai aparecer. Olha só. Já costurei e agora eu tenho que prender o elástico no resto da volta. Essa é a parte mais difícil, tá? Eu vou esticar essa parte do elástico para poder achar o meio dela, porque ela tá muito franzida, e vou juntar o meio dela com o meio da parte de cima da touca, onde também tem uma marcação. E coloco um alfinete. Depois, para cada metade, você pode de novo achar os meios e colocar de novo os alfinetes. Quanto mais alfinetes você colocar, mais fácil vai ser para você costurar. Mas é importante que você pense que você está costurando tecidos de tamanhos diferentes. Então você tem que ir devagarzinho, ajeitando os dois tecidos para eles coincidirem. Ó, e aqui tá pronta a nossa touquinha. A gente pode só no avesso passar um zigue-zague, né, nessas costuras e cortar o excesso de tecido, tá bom? Que aí ela vai ficar perfeitinha, prontinha para ser vendida. Quando a gente desvira, ó, as costuras não aparecem, então o acabamento fica muito bonitinho. É só você combinar os tecidos que você quiser para você fazer vários modelos, vender e ganhar dinheiro. Olha só. E quais vão ser os custos e qual o preço de venda de uma touca como essa? Bom, a gente precisou de 1 metro de tricoline, porque na verdade a gente quis fazer essa touca com 2 estampas. Mas com 1 metro, né, meio metro de cada estampa, dá para fazer pelo menos 4 toucas. O valor do metro da tricoline varia de R$ 8 a R$ 27, de acordo com a estampa, com algumas diferenças de material e da loja que você está comprando. Então, com isso, como o elástico tem um custo muito baixo, ele vai custar assim, menos de 10 centavos aquele pedacinho de elástico que a gente gastou, o custo final de uma touca vai variar de R$ 2 a R$ 8. E você consegue produzir ela, né, em menos de meia hora, uma vez que você já aprendeu como fazer. Dá para vender por pelo menos R$ 20. Então, é um material que sai barato, né, com uma margem de lucro significativa. E você pode fazer um conjunto, né, da touca com avental e com mais algumas outras coisas que a gente ainda vai ensinar aqui no canal, agregando ainda mais valor ao seu produto. Se você gostou desse vídeo, não deixa de dar um like, inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as notificações e comenta aqui o que você gostaria que a gente ensinasse, tá bom? Muito obrigada e até a próxima!